Você tá vendo esse vídeo agora e não faz ideia do que pode acontecer. Tem uma bomba relógio ticando no outro lado do mundo de forma bem silenciosa. Ela é invisível para a maioria das pessoas, só que quando ela explodir, vai prejudicar o mundo inteiro. E eu não tô falando de guerra, nem de pandemia e muito menos de algum esquema fraudulento. O que eu tô falando é do Japão. E sabe o que mais perturba em cima de tudo isso? É que os próprios líderes do Japão já admitiram que a situação deles está pior do que da Grécia, aquele país que quase destruiu a Europa inteira em 2011. Daqui a pouco eu vou te explicar o que está acontecendo e por que o mundo inteiro deveria estar em pânico. E também eu vou te explicar por que ninguém está falando sobre isso da forma como deveria. Então fica até o final desse vídeo porque a parte mais assustadora nem começou. No final do ano passado, aconteceu algo que influenciou o mundo inteiro. Sabe aqueles títulos públicos que o governo japonês emite para conseguir pegar empréstimo? Eles bateram uma marca histórica de 3,7% de juros ao ano. Se a gente for comparar com o Brasil, parece um número bem pequeno, né? Mas soou como se alguém tivesse jogado uma pedra em um lago tranquilo. Em questão de horas, as ondas chegaram até os Estados Unidos. Os juros americanos começaram a subir, o Bitcoin, que estava cotado em 120 mil dólares, despencou para 90 mil e o Wall Street entrou em pânico. Tudo isso aconteceu por conta da taxa de juros de 3,7% ao ano no Japão. E para você entender por que esse número é tão devastador, eu preciso te contar uma coisa que os noticiários raramente explicam direito. Eu não sei se você sabia, mas o Japão é o país mais endividado do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a dívida deles representa 260% do PIB. Se você for comparar com os Estados Unidos, que todo mundo critica que tem uma dívida gigantesca, a dívida deles é de 125% do PIB, menos da metade da do Japão. A Grécia, no auge da sua crise em 2011, quando a Europa inteira tremia, a sua dívida pública estava em 190% do PIB. O Brasil, que faz todo mundo suar frio, está em torno de 90% do PIB. E o Japão em 260%. É como se você comparasse com alguém que tem o carro financiado atrasado, com alguém que deve o apartamento, o carro, o cartão de crédito, o empréstimo pessoal e ainda por cima pegou mais dinheiro emprestado para pagar os juros de outras dívidas. Mas calma, porque isso não é nem a pior parte. Deixa eu te explicar como funciona a dívida de um governo e por que é fundamental você entender isso para ver o que vem depois. Quando o governo precisa de dinheiro para construir hospitais, construir estradas, pagar funcionários, ele não vai simplesmente no banco pedir um empréstimo como se fosse eu e você. Não, ele emite títulos públicos. Pensa assim, o governo anuncia que precisa de R$ 1 bilhão emprestados. Aí ele diz, quem emprestar, eu devolvo com juros depois de 10, 20, 30 anos. Aí investidores como bancos, fundos e outros países compram esses títulos. O Tesouro Direto, que talvez você conheça, funciona exatamente assim. Só que esses títulos têm prazo de vencimento e quando eles vencem, o governo precisa devolver o dinheiro. E se o governo não tiver dinheiro, ele faz o que todo mundo faz quando não tem dinheiro para pagar uma dívida. Ele faz outra dívida para pagar a primeira dívida. Agora imagine o seguinte cenário que está acontecendo no Japão hoje. Por décadas, o Japão emitiu títulos públicos pagando juros bem baixos. Muitas vezes 0,5% ao ano ou até menos. Era dinheiro quase de graça, mas agora esses títulos estão vencendo e o governo precisa emitir novos para pagar os antigos. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? É que esses títulos não estão mais em 0,5%, mas sim em 3,7%. Ou seja, é 7 vezes mais caro pegar dinheiro emprestado. E quando você multiplica esse aumento com uma dívida de 8 trilhões de dólares, o resultado é aterrorizante. O governo japonês vai precisar de trilhões de ienes para pagar os juros. E o pior de tudo é que ele não pode amortizar nenhum centavo para pagar a dívida. Para você entender o tamanho disso, o orçamento inteiro de defesa do Japão é de 8 trilhões de ienes. O aumento de juros da dívida seria o equivalente a 5 vezes esse valor. 5 vezes o orçamento militar, só de juros. E o governo teria basicamente 3 saídas, que seria cortar gastos públicos de saúde, educação e previdência, só que o problema é que nenhum político quer fazer isso. Ele poderia aumentar impostos em uma economia que já está estagnada há 30 anos, isso seria um suicídio econômico. Ou ele poderia pegar mais dívida para pagar a dívida, que é como se fosse se você utilizasse o seu cartão de crédito para pagar a fatura do outro. E sabe o que acontece nessa última opção? É que você empurra o problema para frente e ele só cresce. E sabe o que o mercado financeiro enxerga quando o governo está nessa situação? Risco. E quando ele vê risco, ele exige mais juros altos para emprestar. E os juros altos aumentam ainda mais a dívida. É como se fosse uma espiral. E o Japão está entrando nela agora. Mas calma, se essa situação é tão grave, por que o Japão ainda não quebrou? Essa é a pergunta do milhão e a resposta vai te surpreender, porque a solução que o Japão utilizou por mais de 30 anos é tão criativa quanto aterrorizante. O Banco Central japonês fez algo que nenhum outro banco na história havia feito em tamanha escala. Em 2016, ele foi ainda mais longe, porque ele colocou a taxa básica de juros do país em patamar negativo, de 0,1% ao ano. Isso quer dizer que se o Banco Central japonês quisesse pegar cerca de 1 bilhão de ienes emprestado, ele teria que
que devolver 999 bilhões. É tão absurdo que parece mentira. Mas calma, porque não para por aí. O Banco Central japonês também começou a imprimir dinheiro em escala industrial. E eles começaram a usar esse dinheiro para comprar os próprios títulos públicos do governo. É como se você devesse para o banco, mas fosse dono da impressora de dinheiro e imprimisse mais dinheiro para pagar a si mesmo. Hoje em dia, o Banco Central japonês detém mais de 50% de toda a dívida pública do país. Só para você ter uma ideia, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, detém 14% de toda a dívida dos Estados Unidos. E o Japão, se a gente for analisar de forma proporcional, tem quase 4 vezes mais. Eles não pagaram a dívida, compraram ações e viraram um dos maiores acionistas de empresas da Bolsa de Valores de Tóquio. O Estado japonês está praticamente sustentando a economia com dinheiro criado do nada. Parece que funciona, porque por 30 anos funcionou. Mas o que acontece se isso tudo começar a rachar? Pois é, o que acontece depois disso é ainda mais perigoso. O Japão não tem apenas problema interno, porque ele está enfiado até o pescoço na economia americana e, por consequência disso, na economia mundial. O Japão é, por décadas, o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos. Eles possuem cerca de 1,2 trilhões de dólares de títulos públicos do governo americano. Porque pensa comigo, todas as vezes que os Estados Unidos precisava pagar contas, o Japão estava lá, comprando dívida deles, e isso mantinha os juros dos Estados Unidos baixos, porque havia muita gente querendo comprar esses títulos. Mas agora, o que acontece com o Japão, que ele vai começar a oferecer títulos públicos a 3,7% ao ano? Os investidores japoneses começam a pensar o seguinte: por que eu vou deixar meu dinheiro lá nos Estados Unidos com 4,2% de juros ao ano, correndo risco cambial, sendo que no meu país está em 3,7% sem nenhum risco? E quando os investidores começam a vender os títulos públicos dos Estados Unidos e começam a trazer o dinheiro para o Japão, o que acontece com os juros nos Estados Unidos? Eles sobem. Aí adivinha, quando os juros americanos sobem, o que acontece com o mundo inteiro? O mundo inteiro precisa começar a subir também. É como se fosse duas lojas lado a lado. Se uma começa a vender mais barato, as outras começam a competir. Só que nesse caso, as lojas são a economia inteira e o produto é o dinheiro. O Japão sobe, o Brasil sobe, a Europa sobe e, claro, os Estados Unidos também sobe. O crédito fica mais caro, os financiamentos encarecem, empresas cortam investimentos, as demissões aumentam, e foi exatamente isso que aconteceu quando os títulos japoneses bateram 3,7% no final do ano passado. Os juros americanos reagiram imediatamente e o pânico se instalou. Tudo por conta de um país que a maioria das pessoas nem associa como risco financeiro global. Mas calma, eu sei que esse assunto parece pesado, e é exatamente por esse motivo que é importante, e porque pouquíssimas pessoas conseguem entender isso. Então, se você tá achando esse vídeo útil, deixe seu like, pro algoritmo entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais gente. Porque quanto mais pessoas entenderem o que está acontecendo, melhor. E claro, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações se você ainda não é inscrito. Agora de volta pro Japão, porque a história de como eles chegaram até aqui é fascinante e perturbadora ao mesmo tempo. Para você entender o que está acontecendo no Japão, você precisa voltar no dia 29 de dezembro de 1989. Era a última semana do ano e a Bolsa de Tóquio estava nas suas máximas de 39 mil pontos. Naquela época, o Japão não era apenas uma potência, ele era a potência, a segunda maior economia do mundo, caminhando a passos largos para ultrapassar os Estados Unidos. Das 10 maiores empresas do planeta, 8 eram do Japão, como por exemplo a Sony, a Toyota, a Honda, a Mitsubishi. Essas marcas não eram apenas marcas, eram símbolo de uma nação que haviam saído das cinzas da Segunda Guerra Mundial para dominar o mundo em menos de 40 anos. As empresas japonesas começaram a comprar ícones americanos de forma intensa. A Sony comprou a Columbia Pictures, a Mitsubishi comprou a Rockefeller Center em Manhattan, e Hollywood fazia filmes imaginando o Japão dominando o mundo no futuro. Só que na década de 90, tudo desmoronou. Quem havia comprado propriedades no auge da bolha acordou devendo mais do que possuía. Empresas que haviam se alavancado ao máximo viram ativos virarem pó, e a economia japonesa entrou num ciclo que ficou conhecido como a década perdida, que virou 2 décadas perdidas, que virou 3. O PIB do Japão em 95 era de 5,5 trilhões de dólares. Em 2025 é de 4,2 trilhões de dólares. A economia japonesa não estacionou, ela encolheu, porque hoje ela é menor do que há 30 anos atrás. E chegamos no presente, 260% de dívida sobre o PIB, uma conta que levou quase 30 anos para ser construída e que agora chegou a hora de pagar. O Japão passou 30 anos utilizando ferramentas extraordinárias para adiar um ajuste inevitável. Juros negativos, impressão massiva de dinheiro, governo comprando a própria dívida e o Banco Central virando acionista das próprias empresas do país. Por décadas até funcionou, ou pelo menos parecia funcionar. Mas calma, não existe almoço grátis para a economia. Uma hora a conta chega. E a conta do Japão está chegando agora. Em um momento onde o mundo está frágil e as tensões geopolíticas
políticas estão elevadas, onde a confiança das instituições estão em queda, a questão não é se o Japão vai enfrentar uma crise grave. A questão é quanto isso vai impactar o mundo, inclusive o Brasil. Porque diferentemente da Grécia em 2011, era uma economia pequena e ainda assim quase derrubou a Europa. Agora o Japão é a quarta maior economia do mundo, o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos, um epicentro de carry trade de quase 20 trilhões de dólares que financia o mundo inteiro. Se o Japão realmente entrar em colapso, a crise não vai ser japonesa, mas sim global. E a próxima vez que você vê uma notícia sobre juros do Japão subindo, sobre títulos japoneses batendo novas máximas, não ignore, porque pode ser o começo de algo que vai chegar até você, nos seus investimentos, no crédito, no câmbio, no preço de produtos importados e no mercado de trabalho. O mundo está conectado de formas em que a maioria das pessoas não vê, e o Japão é uma dessas conexões invisíveis que sustenta parte da estrutura. Se essa estrutura rachar, todo mundo sente. Se esse vídeo abriu sua cabeça, compartilhe com alguém que precisa saber disso, porque esse tipo de conteúdo não chega nas timelines de quem não procura. E comenta aqui embaixo, você acha que o Japão vai conseguir sair dessa ou a bomba vai explodir? Eu quero saber o que você pensa. Até o próximo vídeo.